Prezados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum e as leituras de hoje têm como tema principal o tema da fé, né? Essa virtude que é tão necessária a cada um de nós que somos batizados, de modo que é pela fé que nós podemos verdadeiramente agradar a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos dos domingos precedentes, tinha alertado os seus discípulos a respeito, né, do uso desordenado das riquezas, né, do amor desordenado às riquezas, de modo que isso demonstrava, por parte de seus discípulos, uma fé, portanto, apequenada, né? E os discípulos, então, foram compreendendo que sem essa fé, sem essa virtude, era realmente impossível de levar adiante a missão que o próprio Senhor estava lhes dando. E é por isso que eles, no Evangelho de hoje, pedem ao Senhor que aumente a sua fé, né? E aí a gente pergunta, mas era preciso pedir esse aumento de fé se já a possuíam em seu interior? Ora, se Nosso Senhor fez aquelas parábolas para mostrar que a incompatibilidade das riquezas em seu uso desordenado e a fé, é exatamente porque a fé dos discípulos, de fato, era uma fé pequena. E aí eles precisavam exatamente de ter um fundamento, né, para que pudessem realmente ter essa firmeza, essa solidez na sua missão. E é exatamente diante disso que São Tomás de Aquino ele vai dizer que a fé ela pode tanto crescer quanto diminuir, de modo que isso vai depender muito de como nós praticamos essa virtude. E é por esse motivo que, além dos atos de piedade que somos chamados a praticar, os atos de devoção, essa virtude também ela deve ser aumentada pelo estudo da doutrina católica, ampliando assim o nosso conhecimento a respeito das verdades que dizem respeito à nossa fé, para que ela possa então ampliar a nossa inteligência. A dificuldade do dia a dia que todos nós atravessamos, muitas vezes nos fazem chegar a uma conclusão. É indispensável suplicar com fervor o auxílio divino. Então, é aqui que entra a necessidade da fé, né? E, neste sentido, é muito importante que nós olhemos para a forma como os apóstolos eles atuaram, sobretudo nesse contexto do Evangelho de hoje, porque eles, pedindo o aumento da fé, eles julgam exatamente que Nosso Senhor é quem pode lhes dar essa fé, uma vez que essa fé deles ainda era uma fé frágil. Com frequência, no nosso cotidiano, também muitas outras pessoas se questionam acerca da relação entre Deus, a sua justiça e também a situação muito complexa em que o mundo se apresenta. Muitos se perguntam assim: se Deus existe, como é que ele pode pactuar com a injustiça e a opressão? Se Deus existe, por que é que há crianças que ainda morrem de fome? Se Deus existe, por que é que os bons sofrem e os maus são compensados com glória, honras e triunfos? Se Deus existe, por que o sofrimento do inocente? Estas são as questões que se sobressaem, né, dentro de um pensamento existencialista, em que o ser humano se coloca diante de Deus e diante dos seus problemas e começa então a ver esses obstáculos, essas dificuldades como algo que dificultam a sua crença em Deus. E, logicamente, que devemos compreender que o projeto de Deus ele está acima da nossa compreensão. É preciso, portanto, em um ato de humildade, a gente se colocar em nossa condição de criatura perante Deus e jamais desistir, né, de suplicar-lhe pelas nossas necessidades. E ainda que nós não alcancemos a compreensão desses mistérios do agir de Deus,
isso jamais deve levar-nos a desistir, né, de suplicar e de recorrer ao auxílio divino. Importa perceber que nesse caminhar em que nós estamos realizando aqui neste mundo, perceber que os caminhos de Deus não são iguais aos nossos caminhos. O próprio profeta Isaías já nos dizia isto. Então Deus tem o seu próprio ritmo, a sua própria dinâmica, e o ritmo de Deus, logicamente, não é o ritmo da nossa impaciência, da nossa correria, da nossa ansiedade, do nosso egoísmo, dos nossos interesses. Do ponto de vista de Deus, as coisas elas se encaixam dentro de um todo, né? Dentro de um conjunto de realidades que nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, não podemos abarcar. Resta-nos então respeitar, mesmo sem entender esse modo de agir de Deus. Além disso, precisamos aprender a confiar em Deus, a entregarmos em suas mãos, a sentir que Ele, de fato, é aquele Pai que nos ama e que aconteça o que acontecer, Ele está a escrever a história por caminhos direitos, né? Embora existam outras situações que acabem por nos fazer questionar a respeito exatamente desse agir de Deus. Mas esse caminho de Deus, ainda que nos pareçam tantas vezes misteriosos, estranhos, enigmáticos, né? Incompreensíveis, não devem exatamente deixar esfriar a nossa fé, mas pelo contrário, fazer aumentá-la. Então, há sim, da nossa parte, que confiar na bondade e também na magnanimidade desse Deus que nos ama como seus filhos e que tudo fará sempre para nos oferecer vida e felicidade. Mesmo sem entender, a nossa missão é sempre, como filhos de Deus, como cristãos, como católicos, continuar a dar testemunho. Deus chama-nos a denunciar tudo o que impede a realização plena do seu projeto de felicidade que Ele tem para cada um de nós. E o que é que pode impedir, então, a realização desse projeto de Deus? A injustiça presente no mundo entre os homens, a violência, a repressão, o egoísmo, o medo, tudo isso são sinais de trevas no mundo, nas relações humanas, que acabam dificultando a plenitude da realização desse projeto de Deus. Mas nem mesmo isso deve tirar o nosso foco daquilo que é essencial, né? Fixar o nosso olhar em Deus como aquele que de fato é o nosso auxílio. E quanto ao tempo exato em que Deus vai dar uma solução para isto, né? Nós sabemos muito bem que a dinâmica de Deus são essas dinâmicas misteriosas, caminhos que muitas vezes nos são desconhecidos, mas que tudo age, tudo converge para o bem e para a salvação daqueles que amam a Deus. E por isso mesmo que devemos continuamente, numa atitude de fé, sempre recorrermos a Ele como aquele que é o nosso Criador, o nosso Redentor e, sobretudo, aquele que nos dá a sustentação no dia a dia, diante das nossas necessidades. Então, peçamos a Nossa Senhora, a São José, que venha em nosso auxílio com as suas graças, com as suas intercessões, para que assim possamos corresponder aos desígnios de Deus na nossa vida. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.